Mais um corte do Bopismo. Ajude esse canal a bater 100 mil inscritos em 2025. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve, não custa rigorosamente nada. Falou? Valeu! O Diniz treinou o meu time e o seu time. E eu sempre falo que gosta do Diniz quem não teve o time treinado por ele. Excelente no time dos outros, né? Excelente. No rival, então, puta, quase fiz campanha. Pô, ontem foi divertidíssimo ver o jogo do Vasco, né? Maravilhoso. Pra gente que o time dos outros foi uma delícia. E eu queria te ouvir sobre ele, porque ele é uma das figuras talvez mais controversas do futebol brasileiro nos últimos 10 anos e tal. Eu acho que ele, enquanto figura e ideias, eu acho que na teoria ele fala coisas muito bonitas, muito legais. Acho que ele é uma figura necessária nessa mesmice, nessa chapa branquice que tem de técnicos, media training e tudo mais. Só que eu quero que ele nunca mais treine meu time. Nunca mais na vida ele treine meu time, porque há um revisionismo com o Diniz, por causa desses discursos, que ele é muito eloquente, é um cara inteligente e tudo mais. Há um revisionismo de que ele fez um bom trabalho no São Paulo e ele não fez. E no Fluminense, ele atingiu o pico e os vales, né? Ele talvez seja o único técnico capaz de ganhar a Libertadores e quase cair, e cairia se o Mano não tivesse recuperado o Fluminense. Eu queria que você falasse sobre ele. Você acha que o Diniz, Você detestou ver seu time treinado por ele? Você gostaria de ver ele treinando o Fluminense de novo ou não? Não gostaria. Acho que o Diniz é um cara com grande capacidade. Acho que ele é um cara com uma sensibilidade acima da média. Como você falou, ele tem méritos. Ele tem aspectos muito legais da forma como se comporta em relação à visão do futebol, a visão da missão social do futebol, humanitária do futebol, da forma de você recuperar cidadãos ou de dar uma oportunidade a cidadãos que talvez não tivessem uma oportunidade, não fosse pelo futebol. Isso tudo é muito legal, é muito bonito e eu reconheço isso tudo. E o Diniz já fez partes de bons trabalhos nos clubes por onde passou. O Fluminense, obviamente, eu acho que é o maior símbolo disso, certamente vai ser apontado por todos como o grande trabalho que ele fez. De fato, ele fez um trabalho bom no Fluminense. Em 2022 era um trabalho muito bom. Em 2023 já foi mediano. O Fluminense ainda conseguiu ser campeão da Libertadores, já em declínio, já jogando um futebol inferior ao que tinha jogado no primeiro semestre de 23 e no ano de 2022, mas ainda deu para o gasto. Acho, e isso não é opinião apenas minha, eu conheço muitos tricolores que pensam a mesma coisa, o Fluminense teve mérito na conquista, o Fluminense mereceu, é o legítimo campeão, mas teve um fator de sorte também na caminhada final, nos adversários que enfrentou. O Flamengo acabou caindo cedo porque perdeu para o Olímpia, senão seria adversário do Fluminense nas quartas de final. O Palmeiras caiu na semifinal de uma forma muito improvável contra o Boca, senão seria o adversário do Fluminense na final. Aí eu estou dizendo que o Fluminense perderia do Flamengo e do Palmeiras? Não, mas eu acho que eram adversários mais difíceis do que o Internacional e do que o Boca. O Fluminense poderia ter sido campeão perfeitamente contra esses dois, mas seria mais difícil. Então, e teve a questão lá de um jogo contra o Internacional, onde o Ener Valencia perdeu 2, 3 gols absurdos, né, na cara do gol, e o Fluminense depois conseguiu uma virada muito improvável, com muita competência, mas ao mesmo tempo com uma certa dose de acaso ali, porque o time não estava jogando bem. Então fez 2 jogos ruins contra o Internacional e conseguiu passar, o que não acontece toda hora. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu acho que o trabalho do Diniz no Fluminense é um trabalho marcante, é um trabalho histórico, é um trabalho que, obviamente, ele tem razões para se gabar, né, para colocar como algo de fato destacado, mas ele terminou pessimamente o trabalho do Fluminense, né? E você, quando faz um trabalho, você, um pedreiro, um garçom, um cara de TI, um jogador de futebol, um treinador, uma cabeleireira, todo mundo tem que começar e terminar bem o seu trabalho. Né? Pelo menos deveria ser assim. Você pode ter uma pequena oscilação, você pode ter um declínio, mas não fazer o que ele fez. Então ele, no final do trabalho dele do Fluminense, ele não terminou apenas numa situação em que a coisa não estava tão boa. Não, ele terminou pessimamente. O Fluminense seria rebaixado com o Fernando Diniz. Você tem como adivinhar isso? Absolutamente sim. Isso não há dúvida sobre isso. Se você perguntar isso a 30 torcedores do Fluminense, os 30 vão dizer a você, os 29 vão dizer a você que seria. E tem um que é fã do Diniz e falaria: não, o Diniz é meu pastor e nada me faltará. O cara vai torcer pro Diniz, ele torce pro Diniz, ele não é mais tricolor. Então 29 vão dizer: o Fluminense cairia. E os tricolores não gostam do trabalho do Mano Menezes, mas todos são gratos e reconhecem que ele salvou o Fluminense. Eu reconheço, o Mano salvou o Fluminense. Sozinho? Não. Com o Cauã Elias, com um, com o outro, com o Fábio, todo mundo participou.
Mas o responsável ali, queiramos ou não, foi o Mano Menezes, que assumiu um pepino gigantesco, time quase rebaixado, destroçado, esfacelado, e conseguiu tirar o Fluminense do rebaixamento. Então, a questão do Fernando é o seguinte: eu não gostaria de tê-lo novamente. Isso não quer dizer que ele não sirva para ninguém, mas cada um que faça as suas avaliações. A pergunta é: você acha que no seu time ele teria espaço novo? Por mim, não. Por mim, não. Porque ele terminou pessimamente o trabalho dele e demonstrando, ao mesmo tempo que ele demonstra uma inteligência destacada para tantas coisas, para tantos aspectos, para a forma de pensar o jogo, pensar a vida, ao mesmo tempo ele mostra uma burrice quando ele deixa de ser um cara disposto a reavaliar posições ou certezas que ele tem, convicções que ele tem. O Diniz, ele enfiou na cabeça dele uma convicção sobre uma forma de jogar única, manjada pelos adversários, identificada e neutralizada frequentemente pelos adversários, que ele se recusa a voltar atrás. Ele foi demitido no Fluminense porque depois que o time tinha perdido 8 partidas seguidas, algo parecido, depois que o time estava com 6 pontos em 11 jogos, ele foi chamado para uma reunião com o Fred, com o presidente, com a direção do Fluminense, e ele falou: olha, eu não vou mudar minha convicção. Isso vai dar certo, isso é assim que nós ganhamos a Libertadores, foi assim que nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e eu vou insistir dessa forma e tal. Eu estou convicto das minhas posições, das minhas ideias, eu não vou mudar isso por pressão, por resultado. E aí os caras falaram: bom, ou a gente fica com esse cara aqui jurando para sempre que aquilo vai dar certo, ou a gente cai para a segunda divisão, ou a gente corrige o rumo agora. Então acho que faltou ao Diniz, que eu reputo um cara muito inteligente, faltou inteligência nesse momento. Eu acho que ele na verdade, ele tem falta de inteligência, ou talvez falta de inteligência emocional, para esse tipo de coisa. Você voltar atrás, você reconhecer erro, você dar um passo atrás, você pedir desculpas, ou você falar: não, vou mudar porque não está indo bem, não é você admitir um fracasso. É você ser humilde e você, na verdade, ser um cara sábio, né? Isso é sinal de sabedoria. Eu acho que faltou a ele essa sabedoria. O Diniz tem uma confusão semântica, eu acho, que ele confunde convicção com teimosia. É assim, beleza, tem suas convicções, beleza, mas se a vida mostra que aquilo não vai dar certo, você tem que mudar, senão você é só uma pessoa que fica um pouco inimputável, assim, de ficar brigando com a realidade. E eu acho que você passou por um ponto que eu acho interessante e queria te ouvir sobre. O Diniz tem um fandom muito tóxico, né? O dinizista... Eu perdi saúde, perdi anos de vida com o dinizismo, porque eu sou um resultadista convicto, eu sou, assim, o futebol ainda é um jogo que eu preciso ganhar e o meu adversário tem que perder. E eu acho que, claro que desempenho importa, claro, tudo mais e tal, e assim, eu tô falando que o Rogério, por exemplo, que foi o maior ídolo do futebol, o Rogério fala que o desempenho para ele importa quase tanto quanto o resultado. E eu discordo disso. Inclusive o Rogério só é o Rogério porque ganhou. Se não tivesse ganho, não seria o Rogério. Seria um cara grande, mas não tão grande. Enquanto ele não vencia, mesmo depois da Libertadores e tudo mais, tal, o que mais te incomodou no trabalho dele foi a forma de jogar ou foi essa luta contra a realidade? Você se considera um cara resultadista, Ilan? Não, eu não sou resultadista. Eu acho que o resultado é a coisa mais importante do futebol, sim. Mas não é a única coisa importante. Então, o pessoal que me acompanha no meu canal sabe que eu sou daqueles do seguinte: eu critico na vitória e às vezes elogio na derrota ou no empate. Desde que haja motivo para isso, né? Tanto numa coisa quanto outra. Então, eu não sou. Porque eu penso da seguinte forma, né? Para você analisar resultado só, você não precisa que eu esteja lá, ou que um analista de futebol, um comentarista esteja comentando. Ganhou é bom, empatou é mais ou menos, perdeu é ruim. Eu acho que fica uma coisa muito simples. Então, eu não me considero um resultadista. Agora, o resultado tem impacto na nossa avaliação? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio que o resultado vai ter impacto. Agora, eu sou capaz de chegar numa classificação do Fluminense contra o Internacional numa semifinal de Libertadores, né, em que tá todo mundo eufórico, e dizer o seguinte: ganhou, mas eu não sei como ganhou esse jogo, não. Né? Que é uma virada espetacular, com gols do John Kennedy, do Cano no fim do jogo. Pô, maravilhoso, merecido, é legítimo e tal, mas... como ganhou, vamos conversar aqui, né? Não tem ninguém nos ouvindo aqui. Não sei como ganhou aquele jogo. Então a gente tem que ter essa lucidez. Tem que ter esse senso de realismo. Senão, cara, eu abro mão de ser jornalista e viro só um torcedor. Uhum. E o meu canal, pessoal, tem muito canal hoje de torcedor, dos diversos times, e eu sempre falo lá: Ilan, mas você não bota a camisa do Fluminense? Não, eu não boto, porque eu sou jornalista. Mas você não é tricolor, cara, eu sou um jornalista que tem time. É diferente, eu não sou um torcedor fazendo um papel aqui de jornalista, eu sou um jornalista, acima de torcedor.
Então, daqui a pouco eu vou lá para Placar, vou fazer um programa sobre todos os times, né? E eu tenho que ter um mínimo de equilíbrio, ou máximo de equilíbrio, para falar sobre qualquer time com a tentativa de ser o mais isento possível sobre qualquer um, inclusive sobre o Fluminense. Então, não me considero um cara resultadista, acho que o resultado é a coisa mais importante no futebol, e eu explico isso da seguinte forma: o que você prefere? Perder jogando bem ou ganhar jogando mal? Claro que é ganhar jogando mal. Claro, né? O ideal é você ganhar jogando bem. Mas se não der, tem que escolher entre as duas coisas, é melhor ganhar jogando mal. Óbvio. Do que perder jogando bem. Obviedade. Então, né, a seleção de 82 também nos ensinou isso, né? Que é um ícone de qualidade, de futebol bem jogado, bonito, é verdade, mas perdeu. Então, assim, entre a seleção de 94 e de 82, cara, me desculpa, mas você tem que ficar com a de 94, que foi campeã. Né? A de 82 encantava muito mais. Tudo se pode dizer, tudo verdade. Mas escolhe uma das duas. Cara, uma ganhou, uma é campeã do mundo, a outra não é. Então, não tem como. Entre o time de 2023 do Fluminense, campeão da Libertadores, e o time de 2008, vice-campeão da Libertadores, você vai ficar com o de 23. Foi campeão. Acho que o de 2008 bobearam um pouco melhor, tá? E fez uma campanha melhor. Foi a melhor campanha da primeira fase, eu acompanhei todos os jogos e tal, mas o outro ganhou. Então, assim, no frigir dos ovos, todo mundo vai ser resultadista para você dar uma opinião sobre o que é mais importante no futebol. Você acha que o Diniz vai dar certo no Vasco? Porque o Luiz Felipe Freitas veio aqui e ele é um dinizista convicto e ele falou: eu tinha que dar a chave do Fluminense, se eu sou presidente do clube, eu tenho que dar 3 anos, falar, decide o que você quer fazer, você tem autonomia total. E ele falou que ele sentiu quando viu o Diniz comemorando a primeira vitória pelo Vasco, fazendo vitória vascaína e tudo mais e tal. Você acha que ele vai dar certo no Vasco? Não, acho que não. Eu acho que ele pode fazer alguma coisa positiva, acho que ele pode ganhar alguns jogos, acho que ele pode até não ser rebaixado, por exemplo, mas ele vai conquistar coisas pelo Vasco? Eu acho que não, eu posso estar errado, né? Eu posso estar errado, essa é a minha opinião. O Luizinho tem a opinião dele e outros têm outras opiniões. Eu acho que não, eu acho que a chance do Diniz dar errado é maior do que a chance dele dar certo. Então, para mim, eu acho que ele vai dar errado.